Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo aula. Hoje vamos falar sobre a fragmentação de habitat. A fragmentação de habitat ela é o processo pelo qual uma área ela é reduzida ou dividida em dois ou mais fragmentos. Temos aqui um exemplo, aqui representando na imagem 1, uma floresta. Na imagem 2, há uma fragmentação dessa floresta, desse habitat, e dividida essas áreas. Com o decorrer do tempo, aqui na imagem 3, aumentou essa fragmentação e dividiu e reduziu essas áreas, né? Cada vez mais ela vai reduzindo esses hábitos. Bom, e quais seriam as causas e efeitos dessa fragmentação? Bom, as causas elas podem ser pelos processos geológicos, como a atividade humana com a construção de barragens, canais, estradas, a ocupação do solo, a produção de bens industriais e também o aumento e a expansão agrícola. E esses fatores, eles implicam significativamente nessa fragmentação, levando à perda da biodiversidade, né? Quais seriam esses efeitos da fragmentação nesse habitat? Bom, ocorre um aumento das bordas, há uma diminuição da conectividade e a recolonização desse local, como também diminui essa área, aumenta o risco da extinção e há também a invasão de espécies exóticas nessas áreas, que podem levar à extinção também das espécies ali, porque elas competem com essas espécies. Dois pontos aqui dessa fragmentação que nós vamos abordar ao longo dessa aula, que é a redução e o isolamento desse habitat e os efeitos de borda, como também a redução da biodiversidade. Bom, mas quais são as consequências disso para essas espécies que ali vivem? Bom, em primeiro lugar, a fragmentação ela limita o potencial de dispersão e colonização de uma determinada espécie. Os animais que lá vivem, eles não podem andar livremente em busca de novas áreas, já que existe uma barreira que os impede de se deslocar. Isso é válido também para sementes de plantas, que podem ser dispersas pelo vento ou por animais. Aqui podemos ver essa barreira que impede essa locomoção dessas espécies nesse habitat. No caso aqui, essa barreira é a construção de uma estrada, né? Que houve uma perda desse habitat, né? Modificou totalmente aqui a área, né? Aqui é o efeito de borda, né? O habitat fonte, onde ocorre aqui a predação, a perturbação do efeito, né? No efeito de borda. Essa estrada ocasiona a poluição dessa área. Há uma barreira, né? Essa barreira que é a estrada, né? A barreira e o afugentamento dessas espécies. Como, por exemplo, que a gente observa muito nas estradas, onde foi degradada uma área, né? Foi fragmentada uma área, onde um animal ele tenta atravessar essa via e acaba sendo atropelado, né? Aqui temos uma figura de um tamanduá que foi atravessar e ocorreu esse atropelamento. Bom, quando o habitat ele é destruído, formam os fragmentos que frequentemente são isolados uns dos outros, por uma paisagem altamente degradada, com os fragmentos funcionando como ilhas de habitat em uma matriz inóspita, sem vida. Por exemplo,
Aqui temos uma área que ela foi fragmentada. Aqui uma matriz. E aqui formam as ilhas, onde ela é ocupada por subpopulações. Né? Essas populações, no caso, elas habitavam essa área aqui, toda a área, mas ela foi fragmentada, ocasionando essas subpopulações, né? Dividindo essas populações. E o que limita essas populações é essa área restrita e aumentando a chance de acontecer um endocruzamento, que atrapalha na variabilidade genética. Esse endocruzamento seria o cruzamento entre indivíduos geneticamente semelhantes, né, aparentados. Então, isso, como falamos, atrapalha a variabilidade genética das espécies. E essa matriz, ela representa um local não adequado para essas populações, né? Ela é vista somente como uma barreira ao movimento desses indivíduos entre as subpopulações, mas que muitas vezes elas não conseguem ultrapassar essas barreiras e irem às outras ilhas, aos outros hábitats, né? Essas outras áreas. Outra consequência da fragmentação são os efeitos de bordo. E as condições climáticas, elas tendem a modificar drasticamente nesses locais, onde ocorre esse efeito de borda. Nas bordas de uma floresta, por exemplo, a luz e a temperatura, elas aumentam, resultando em solos mais quentes durante o dia e mais frio durante a noite, e especialmente menos úmido. Essas mudanças, elas interferem no crescimento de plantas e de animais que mais dependem da umidade, né? A incidência do vento também aumenta, provocando estresse em plantas. Folhas e galhos, eles são perdidos e as plantas ficam expostas no solo seco. A umidade do ar também ela diminui e a folha perde mais água por transpiração. Todas essas mudanças microclimáticas, elas proporcionam um ambiente mais suscetíveis a queimadas, por exemplo, que podem prejudicar ainda mais os pequenos fragmentos. E essa área também, esse efeito de borda, ela propicia também uma maior colonização de espécies exóticas nesse ambiente, que competem com as espécies nativas e que podem extingui-las essas espécies. Aqui temos um exemplo de um habitat. Aqui em verde, uma área grande de um habitat. A área de borda, né? Que ocorre a luz, a temperatura, a umidade, que não implicam nesse centro aqui desse habitat, porque está mais longe a borda desse centro. Mas com a fragmentação, aqui por exemplo, com a construção de uma estrada, ela aumenta essa área de borda. E essa área de borda tende a aumentar a luminosidade, a temperatura, o vento, a diminuição da umidade, e isso atrapalha as condições naturais desse ambiente. Fora as populações que elas são divididas, né? Ocasionando as subpopulações. Aí aumenta a luminosidade dessa área, o aumento da temperatura, o vento e a diminuição dessa umidade, que atrapalha essas espécies ali viventes e resulta nessa diminuição da espécie, da biodiversidade deste local. Outro fator principal que implica nessa fragmentação, uma das causas que implicam a fragmentação do habitat, é a expansão agrícola. A conversão de terras em pastagens e lavouras continua a ser um fator importante dessa modificação
e fragmentação é a perda desse habitat, contribuindo para a perda da biodiversidade, assim como a introdução e a propagação de espécies exóticas invasoras. E o uso do fogo também para limpar terrenos, a poluição e a contaminação do solo, e contribui para essa perda da biodiversidade com essa fragmentação desse habitat. Aqui temos na imagem, por exemplo, uma mata nativa, né, representando a figura aqui em verde. Em branco, um corte aqui nessa mata, que foi feita uma rodovia. Aqui em laranja, a agricultura. Ela vai expandindo, né, expansão agrícola, como falamos, e vai dividindo esses hábitos, né? Vai dividindo, diminuindo esses hábitos. Aqui é a expansão pecuária, e tudo isso contribui para a perda dessa biodiversidade e aumenta a fragmentação. Bom, quando uma floresta é fragmentada, o aumento do vento e a redução da umidade e as temperaturas mais altas na borda das florestas, elas propiciam a ocorrência de incêndio. E os incêndios, eles podem se espalhar para dentro desses fragmentos de habitat, a partir de campos agrícolas próximos que são queimados regularmente, como exemplo na colheita de cana-de-açúcar. Aqui podemos ver uma plantação de cana-de-açúcar que foi queimada. Esse foco aqui pode entrar para dentro desta área e prejudicando ainda mais a biodiversidade das espécies, prejudicando, né, esse habitat. Bom, a fragmentação, ela também implica na redução de recursos e no declínio da população. A fragmentação de hábitos, ela pode reduzir a capacidade de alimentação dos animais nativos. E muitas espécies de animais, elas precisam ser capazes de se mover livremente em uma área para ter acesso a recursos que estão disponíveis sazonalmente ou estão dispersos no ambiente, tais como frutos, sementes, matéria verde e água. Um dado recurso, ele pode ser necessário por apenas algumas semanas do ano, ou por apenas uma vez em algum ano. Mas quando o habitat ele é fragmentado, as espécies confinadas a um único fragmento, elas podem ser incapazes de migrar para além da sua extensão habitacional. Aqui, por exemplo. Aqui elas estão vivendo nessa área, nesse habitat, e com a fragmentação, reduz esse recurso, né? Implica no forrageamento, na busca por recursos na alimentação. Essa fragmentação pode ainda precipitar o declínio da população, ao dividir uma população existente em larga escala em duas ou mais subpopulações, cada uma em uma área restrita. Essas populações menores, elas são mais vulneráveis à depressão, como vemos falando durante essa aula. A área ela é dividida, né? Dividindo essas populações em subpopulações. Aqui antes uma população que ela foi dividida e muitas vezes ocorre a escassez desses recursos, né? A construção de estrada, que, por exemplo, impedem a passagem desses animais para essas outras áreas, né? Por quê? Porque ao atravessar ocorre o atropelamento, ocorre a predação. Aqui ocorre também a invasão das espécies exóticas. E
Por que devemos nos preocupar com a fragmentação? Proteger áreas é uma das ferramentas mais importantes para conservar a biodiversidade. Elas proporcionam uma ampla gama de benefícios sociais, ambientais e econômicos para as pessoas e comunidades em todo o mundo. Mais que um instrumento de conservação da natureza, elas são vitais para responder a alguns dos desafios mais importantes da atualidade, como segurança alimentar, o provimento de água, de saúde e bem-estar humano, a redução no risco de desastres ambientais e as mudanças climáticas. Então, aqui está alguns pontos. Por que devemos nos preocupar com a fragmentação? Pela perda da biodiversidade, a extinção das espécies, a invasão de espécies exóticas e o aumento de patógenos, que tudo isso influencia no ambiente. Na redução do habitat. Bom, o que devemos fazer? Hoje existem algumas medidas de conservação, como o corredor ecológico, que são áreas que unem esses fragmentos florestais separados pela interferência humana, como, por exemplo, as estradas, a agricultura ou atividade madeireira. Então, aqui as áreas que eram separadas, hoje, são feitos corredores ecológicos para que essas espécies possam andar livremente de uma área para outra, né? E o objetivo desse corredor é permitir esse livre deslocamento dos animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal também é muito importante. Ele reduz os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, né? Ao promover essa ligação entre diferentes áreas e permitir o fluxo gênico entre as espécies da fauna e flora. Esse trânsito ainda permite a recolonização de áreas degradadas, em um movimento que de uma só vez ela concilia a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento ambiental na região. Podemos dar um exemplo aqui do ecoduto na Argentina. Olha que bacana. Aqui temos a estrada, né? E esse corredor para que ocorra essa passagem, né? Livremente dessas espécies de uma área para outra, né? Diminuindo assim essas causas, né, da fragmentação que prejudicam a biodiversidade, a escassez dos recursos, né? Enfim. Então, essa é uma medida de conservação muito importante hoje na fragmentação desses hábitats. Bom, então o que aprendemos hoje? Bom, nós falamos sobre a fragmentação do habitat, né? O que ele é? O que é essa fragmentação? É a redução e a divisão de um habitat em pequenos fragmentos. Bom, quais são as causas? Atividade humana e biológica. Quais são os efeitos? É a redução do habitat, a extinção e a redução da biodiversidade. A fragmentação ela ainda ocasiona os efeitos de borda, que aumenta a luminosidade, há um aumento da temperatura, do vento e uma menor umidade, né? Resultando na diminuição de espécies no habitat. E os fatores que contribuem para essa fragmentação do habitat, por exemplo, um grande fator é a expansão agrícola, né, como vimos. Mas também como a construção de ferrovias, de estradas, né, como foi abordado na aula. O que podemos fazer? Medidas de conservação, como os corredores ecológicos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até mais. Obrigado!